Oi pessoal, aqui quem fala é Thiago do canal Poliglossa. Esse é o segundo episódio de uma série que estamos fazendo sobre línguas e idiomas. Então, para não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa também o seu like. No episódio de hoje vamos falar a respeito do surgimento das línguas e eu vou trazer algumas teorias que sugerem como essas línguas surgiram. E eu estou falando em sugestão porque essas teorias elas não provam como ou quando essas línguas surgiram. Porque a linguagem ela já existe há mais ou menos 150 mil anos. E ela só passou a ser registrada basicamente há 6 mil anos atrás, com a origem da escrita. Nesse episódio vamos abordar 4 teorias. São elas: sinais de alerta, a teoria do AI, vozes de animais e evolução das línguas. Essas teorias que eu acabei de mencionar, elas são estudadas, são propostas por pessoas que estudam idiomas, né? São os linguistas, né? Que estudam a sua origem, que estudam as suas relações. Mas antes de adentrar nessas teorias, eu gostaria de mencionar uma teoria que também é muito importante para a nossa formação, principalmente aqui no Ocidente. E eu estou falando basicamente da teoria da Torre de Babel. Essa teoria ela é importante porque basicamente ela é o mito fundador que oferece uma explicação para a existência de diferentes idiomas e de como a população, a humanidade, se espalhou pela Terra, levando essa diversidade linguística e cultural. Essa teoria está registrada lá no livro de Gênesis, lá na Bíblia. E ela basicamente diz o seguinte, que Deus ele tinha criado Adão, depois Eva, né, e eles começaram a reproduzir, ter filhos. E Deus tinha dado a Adão uma língua e uma capacidade de nomear todas as coisas, né, nessa língua. E cada coisa tinha seu nome, ou seja, tinha apenas um significado. E assim foi durante várias gerações. As pessoas iam se reproduzindo e ia reproduzindo essa língua. Mas daí chegou um determinado momento em que as pessoas decidiram não se espalhar mais pela Terra, né? Então eles pensaram o seguinte: vamos construir uma torre e aí a gente passa a habitar essa torre como se fosse um grande condomínio. Essa concentração de pessoas no mesmo lugar, construindo uma torre, afrontava um dos mandamentos que Deus tinha dado a Adão, que era se reproduzir e se espalhar pela terra. Então, para poder impedir essas pessoas de construir essa torre, Deus decidiu confundir essas pessoas. E para poder fazer essa confusão e eles não se entenderem mais, Deus acabou criando várias línguas ali entre eles. Cada pessoa passou a falar um determinado idioma. Então, surgiu, de acordo com o mito da Torre de Babel, os vários idiomas que hoje nós conhecemos. Na verdade, não necessariamente os idiomas que nós conhecemos hoje, que nós falamos hoje, mas os seus protótipos. Então, a partir daí, as pessoas começaram a se agrupar, né, e se deslocar pela Terra de acordo com as línguas que eles estavam falando. Uma outra teoria que explica ou tenta explicar a origem das línguas é a teoria sinais de alerta. Essa teoria ela sugere que a língua pode ter começado com gritos de alerta. Gritos de alerta de uma pessoa para outra. Como, por exemplo, palavras como cuidado, corra, socorro. E isso acontecia basicamente quando as pessoas estavam em posição ali de perigo. Essa teoria também sugere que talvez as primeiras palavras tenham expressado um aviso ou uma ameaça para que se afastassem da comida, da companheira ou das posses de um indivíduo. Uma outra explicação sobre os primórdios das línguas foi chamada pelos linguistas de teoria do AI, ou teoria interjetiva. Essa teoria sugere que nossas primeiras palavras surgiram como exclamações de desagrado, como dor, fome, prazer, e aí ela foi evoluindo, né, até chegar nas expressões de ideias e de emoções mais desenvolvidas. Essa teoria também leva esse nome, AI, porque, de acordo com esses linguistas, a primeira palavra teria sido a interjeição, né? Ai. De acordo com esses linguistas, a palavra ai, ela é involuntária e ela está presente na maior parte das línguas comparadas, estudadas. E tanto a palavra ai, quanto a sua variante, né? Que pode ser wow. Essa próxima teoria é a que eu particularmente acho mais interessante, que é a teoria vozes de animais. Ela diz que a raça humana estabeleceu um vocabulário inicial baseado nos sons produzidos por certos animais, como meio de identificá-los.
Esse tipo de nomeação ela pode ser observada ainda hoje nas diversas línguas, principalmente nas referências infantis. Por exemplo, é muito comum as crianças nomearem, por exemplo, o cachorro de au-au, de chamar o galo de cocoricó, a galinha de cocó. Um outro exemplo prático dessa teoria, vozes dos animais, é a palavra gato em chinês, que é mal. Não sei se vocês sabem, mas chinês ela é uma língua tonal, são 4 tons, e de acordo com o tom que você fala, que você pronuncia a palavra, ela muda o significado. Então, a palavra mal, ela é pronunciada num tom que imita com exatidão o miau de um gato. Por isso, essa palavra chinesa é considerada um exemplo vivo dessa teoria vozes de animais. E eu também gostaria de trazer uma palavra que explica bem essa teoria e que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é a palavra bárbaro. Essa palavra bárbaro era empregada pelos gregos antigos para identificar toda pessoa que não falava o grego. E a explicação que os gregos davam é que as pessoas que não falavam grego soavam como cabras ou carneiros, fazendo aquele som, né, balindo, ou seja, fazendo aquele som de bé. E por fim a gente chega em uma das teorias mais aceitas, né, que é a teoria da evolução das línguas. Ela sugere que as línguas se desenvolveram a partir de outras formas de comunicações primitivas. Essa teoria ela é baseada na ideia de que as línguas elas evoluíram ao longo do tempo e foram alterando-se gradualmente. Essas alterações foram provocadas por fatores como migração de povos, a influência de outras línguas e o surgimento de novos vocabulários. Como visto até aqui, cada uma dessas teorias oferece uma perspectiva única sobre como as línguas podem ter surgido e evoluído ao longo do tempo. No entanto, é importante a gente lembrar que o estudo da origem das línguas é um campo bem complexo e que ainda há muita coisa que não sabemos. Na minha opinião, a teoria que eu mais gostei foi a evolução das línguas. Eu acho que, de fato, ela é uma das mais plausíveis, porque ela trabalha com a ideia de progressão, de processo, e eu acho que foi basicamente assim. A língua não surge de uma forma só, e sim de várias interações. E dentre essas teorias, a que eu menos gostei foi sinais de alerta. Vou encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo, e você pode deixar suas impressões aqui nos comentários. E também não esquece de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, caso não o tenha feito. Pessoal, um abraço e até a próxima.